irem se conectando. Logo em seguida, nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem. Eu vou começar fazendo essa leitura, até porque a gente dá uma melhor utilidade a esse tempo precioso do Instagram. Sim, Então, nós vamos iniciar uma leitura de uma mensagem do livro Sempre Melhor. Eu estava lendo agora pela manhã e achei que ela faz muito bem nela agora para o momento que estamos vivendo. Nós temos uma leitura de mensagem aqui, por favor, claro. Ô, Marco, como é que está o som aí? Meu, perfeito, muito perfeito. bom. É que hoje eu não usei o fone de ouvido para fazer um teste, ver como é que... Está tranquilo, está ótimo. Vamos Não se aí. sinta impotente diante dos desafios que surgem em seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, que é um mecanismo de defesa do organismo contra várias doenças. Seu abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. Compare seu organismo a um exercício, a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa também se abate. Há dentro de você uma força grandiosa, capaz de lhe impulsionar para a superação de qualquer desafio. Não deixe essa força estagnada, jamais se dê por vencido. Para tudo, sempre há uma saída, sempre haverá uma solução. Exatamente o que a gente precisa nesse momento, né? Nos sentirmos mais fortalecidos e melhorar a nossa imunidade através dos bons pensamentos, da oração, da busca de um contato mais direto com a espiritualidade superior, com o nosso anjo guardião. Vamos orar para dar início ao trabalho desta manhã, elevando o nosso sentimento, buscando um contato com o nosso anjo guardião, com os espíritos bondosos e amigos que nos amparam, que nos acompanham, com os dirigentes da Casa da Fraternidade, para que possamos, Senhor, em contato contigo, construir energias de paz, de harmonia, de saúde. Que esta harmonia que nós desejamos, ela possa se instalar em todos os campos, entre os dirigentes das nações, entre as pessoas, as famílias que se encontram isoladas, né, em casa, através do isolamento. Que Deus possa envolver e amparar a todos. Pedimos aos bons espíritos que envolvam a todos nós que estaremos ligados, a todos aqueles que nesse planeta fazem parte da comunidade de Jesus. E agora, pedimos também pelo nosso companheiro Marcos, que ele seja envolvido em boas energias. Vamos então dar início, Marcos, ao nosso trabalho. Já estamos com 14 pessoas. Queremos dar as boas-vindas, se você me permitir, a Isabela Reis, Sueli, tem Lúcia Mendes, Vel Caldas, Pinto, João Luiz Pinto, nosso companheiro lá da casa. Com certeza. E como o Marco sugeriu, eu vou pedir a você, Marco, você explique como que as pessoas devem estar. Podem estar interagindo, podem fazer perguntas, por favor. Bom, a gente quer aproveitar esse momento que estamos ao vivo, né? Para que haja uma interação através dessas redes sociais. Como disse Simão Pedro, nós estamos no recolhimento social e não isolamento. Então, nós precisamos compartilhar ideias, perguntas. Será um momento de interação entre nós dois, eu e o Luiz, e todos que estiverem assistindo. Então, vocês podem colocar aí, porque a cada momento, onde eu possa ler, onde o Luiz possa ler, a gente intervém e a gente passa o comentário de vocês, ou a pergunta, ou a dúvida, para que a gente possa ter uma coisa mais interativa. Ok, Marco, fique à vontade, o espaço é nosso. Bom, aproveitando esse momento do, chamamos de recolhimento, né? A gente quer... Bom dia, Léo, seja bem-vindo. Léo Paraná. Bom, acho que agora está funcionando direito, não tá? Vamos prosseguir.
Perdoe-me, acho que foi algum problema da internet daqui de casa. Nesse momento a gente tem que se segurar no que tem, né? Então vamos Nós sabemos tentar. que a internet está sendo muito usada. As pessoas todas foram Não, para cá pela acontece. internet ao mesmo tempo. Mas vamos lá, eu vou me segurando na mão agora, vamos ver como é que está a minha atividade física. Bom, vamos ler o pensamento de Jean Piaget. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Bom, a partir disso, nós podemos supor que o que as gerações anteriores fizeram não é que sejam ruins, mas elas precisam avançar, precisamos ir adiante, precisamos criar novas estratégias, precisamos ser criativos. E diante dessa possibilidade da criatividade dessas reuniões em família, a gente precisa atentar para um outro pensamento que está no Livro dos Espíritos, na parte 3, no capítulo 12, aonde Allan Kardec assevera que é pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A gente começa a entender aí que a educação intelectual é importante, está na lei do progresso a questão do aprimoramento moral, sem sombra de dúvida. Seu aprimoramento intelectual, nós somos um pássaro com duas asas, onde precisamos manter o equilíbrio entre essas duas asas. Então, precisamos do aprimoramento intelectual, sem sombra de dúvida. Mas precisamos também trabalhar o aprimoramento moral nessa perspectiva de formarmos homens de bem. E quem são esses homens de bem, senão nós mesmos, que hoje encarnados na Terra, que vamos mudar a psicosfera do planeta, fazendo-o mudar para o planeta de regeneração, quanto aguardamos. Que esse momento seja uma de reflexão nesse aspecto. Agora, eu gostaria de trabalhar também um outro pensamento, que é ligado a Piaget, que nós estamos num momento de reflexão, de pensamentos, mas precisamos ir um pouco adiante. Na proposta da educação, nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. O pensar a educação moral não é bastante. O pensar moralmente não é bastante. A gente precisa sentir esse processo internamente, precisamos vislumbrar possibilidades de ação. Ou seja, o pensar, ele vai nos levar a uma fé raciocinada, sem sombra de dúvida que é a característica da doutrina espírita. O sentir nos leva a uma proposta de Jesus, que é a vivência do amor. E a ação nos leva a uma ação prática, trabalho no bem. Então precisamos trabalhar nessa proposta de educação moral de forma consciente, de forma atuante nos dias de hoje. Ou seja, a partir dessa educação moral, nós estaremos projetando a transformação do ser no homem de bem, ou seja, a transformação social do meio em que vivemos. E aí, no Novo Testamento, tem um texto de Mateus, capítulo 10, versículo 26, onde ele diz o seguinte: de que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier a perder sua alma? O que é que ele está querendo dizer com isso? Ok, toda a instrução da matéria, do intelecto, é muito bem-vinda, mas se não soubermos o que fazer com ela, podemos gerar caos, como houveram alguns anteriores, que nós podemos lembrar: bomba atômica, as armas hoje que têm as miras através do raio laser, enquanto tudo isso poderia ter sido usado somente para o bem. A energia nuclear para a cura, na área da medicina, o laser também, quantas cirurgias oculares estão sendo feitas através do laser. O que é que falta para esse intelecto super desenvolvido de muitos desses, que não propriamente os que inventaram, mas estão fazendo uso disso? A questão moral. Se nós tivermos uma moral desenvolvida, todas as nossas ações serão direcionadas ao bem. Então, o que é que falta no ser humano? Entender essa proposta como ser imortal, que estamos vivendo uma experiência terrena, mas que somos espíritos. E como espíritos que somos, temos o DNA do Pai. E quem é esse nosso Pai, senão Deus? Então, enquanto possibilidades, nós temos todas as possibilidades do mundo de atuar nesse mundo,
fazendo bem, progredindo sempre de forma moral. Algum questionamento, alguma contribuição, Luiz, por enquanto? Para eu dar seguimento? E quando você nos trouxe aquele pensamento, né, do Piaget, eu estive pensando que se o homem ficar só fazendo coisas ou repetindo aquilo que lhes dizem, não há evolução, não há crescimento. É preciso que o homem, através do processo educativo, como o próprio sugeria, ele passe a aprender a pensar para que possa crescer. Eu vi uma mensagem há algum tempo, que dando prosseguimento até no seu pensamento, falando o seguinte, que o homem, quando o filho nasce, aí ele vai, fica em pé assim, olhando para a criança no berço, pensando, vai ser um grande advogado. Esse vai ser um homem poderoso, ele vai falar 10 idiomas, vai fazer mestrado, doutorado, e esquece da parte, né, da questão da questão moral, como você acabou de falar. E é importante que o homem seja mais do que intelecto. É preciso que ele seja também a questão moral. Pois é a minha contribuição do momento. Pois é. Se alguém quiser contribuir durante, coloca aí no chat, que o Luiz está atento, e ele me pede uma pausa e a gente vai colocando a contribuição de quem estiver assistindo. É por isso que nesse momento, Luiz, pela minha experiência evangelizadora, eu venho trazer os perfis da criança e do jovem para a gente fazer uma análise juntos e começar a perceber quem é essa criança e quem é esse jovem que está conosco, que muitas vezes a gente coloca como o futuro da doutrina espírita, o futuro da humanidade, esquecendo sempre que o protagonismo já está presente desde já. Então essa criança, esse jovem, devem ser atuantes desde já. Vocês têm aí na própria Carta da Fraternidade, o movimento juvenil, espírito-arte, que tem atuado em alguns momentos através da arte, através do contato com os jovens, e tem mostrado a importância desse trabalho para a Casa Espírita, inclusive para a psicosfera da instituição. A criança e o jovem da Casa Espírita significa uma energia salutar, uma energia benéfica para todos aqueles que frequentam a Casa Espírita. E quem é essa criança? Quem é essa criança, se não com uma definição que nos afirma? A criança é, neste momento existencial, personalidade com seculares experiências, ou seja, espírito imortal. Já que estamos na doutrina espírita que prega a imortalidade da alma, que prega que nós estamos com essas crianças, mas apenas fazendo-a relembrar, então nós temos essas crianças com seculares experiências, personalidades diversas, características individuais próprias, mas que estão adormecidas pelo esquecimento da reencarnação. É uma personalidade nova em desenvolvimento. E para isso, precisamos contribuir para que essa personalidade se firme da melhor forma possível, para que essa criança possa, desde já, e não esperar lá na frente, contribuir com o nosso planeta, contribuir com a ação familiar, contribuir com o meio em que vive, inclusive. A própria escola ou a própria turma com que ela convive, as outras crianças. Então, a gente precisa compreender que essa criança já atua desde já com o processo de educação moral dentro de si, já que voltando à compreensão que ela tem existências anteriores e que essa personalidade moral já existe em todas as crianças. Existe o BNCC, que é um material que norteia a educação da escola pública, onde fala da importância da primeira infância, das crianças de 0 a 6 anos, e que se a instituição formal, se a educação formal já traz a importância dessa questão moral dentro da escola formal, e nós? Como é que estamos fazendo isso nos nossos lares? Estamos levando as nossas crianças a refletirem sobre esse progresso moral? Estamos trazendo Jesus para perto dessas crianças? Estamos lendo textos que venham lembrar quem foi esse Jesus, qual o papel dele? Estamos nos voltando à própria doutrina espírita e mostrando o fundamento básico nela, que é a formação do homem de bem e não formação de espíritas. Lembrando que essa criança, ela é uma edificação que vai ter a ver, uma edificação espiritual que está sendo formada pelos responsáveis por ela nesse momento. E aqui eu abro um parêntese para definir como responsáveis por ela, não somente pais, mas todos aqueles que estão ao seu redor, sejam familiares da consanguinidade, sejam aqueles que estão como amigos nessa existência,
Todos nós adultos somos responsáveis por cada criança que convivemos, seja em casa, seja nas ruas, aonde quer que seja. Nós somos responsáveis por essa formação moral da criança que convivemos em cada segundo da vida. Por quê? Toda criança exige uma coisa que nós podemos denominar como amor, o auxílio, a educação e o entendimento. Nós paramos para escutar as nossas crianças, o que elas dizem, nós incluímos elas nas nossas decisões familiares. Nesse momento, nós estamos ouvindo o que elas têm a nos dizer sobre o coronavírus? Ou será que nós estamos no pensamento antigo e dizer assim, você é criança, não sabe de nada? A partir do momento que abrimos espaço para as crianças compartilharem conosco os seus pensamentos e ideias, estamos dando a ela uma ferramenta muito útil, que é a ferramenta do poder falar, poder apresentar-se perante a humanidade. A outra característica... Diga, pode falar, Luiz. Você falando agora a respeito de todo esse cabedal de conhecimento que a pessoa que vem já traz, né? Então, você quando vai partir para o processo educativo de alguém que você recebeu sem manual de instrução, eu lembrei que nossa companheira Sueli Caldas, ela fala em um dos seus livros que nós espíritas, somos uma doutrina de vanguarda. Nós estamos além do tempo. Por quê? Sabendo que as pessoas que convivem conosco são pessoas que têm um cabedal de conhecimento, ela tem experiência, ela tem vida, né? Ela tem conteúdo, a gente pode agir de forma diferente das pessoas que não têm essas informações. Então, digamos que isso já é informação privilegiada. E, como você dizia, as crianças que chegam, muitas vezes elas têm um comportamento, uma forma de se mostrar, às vezes, desde cedo, agindo como adulto. Às vezes, até ensinando aos pais, né? A gente tem visto nos dias atuais criancinhas que não comem carne de forma alguma. Minha filha mais jovem, ela olhava assim na mesa e dizia, isso é vivo? Se você dissesse que era vivo, ela não comia. Então, realmente, a gente tem nós temos tudo isso na mão e é preciso a gente ficar atento para poder utilizar, né? E, de alguma forma, isso contribuir com o processo educativo dos nossos filhos. Vamos prosseguir. Por isso que a gente traz essa importância de que um ser com múltiplas existências e traz personalidades acumuladas e que tem os insights nessas crianças que vêm nos aprimorar enquanto grupo familiar. Então a gente não pode esquecer dessa parcela, a importância que essa criança tem na nossa existência, muitas vezes sendo ela o centro de equilíbrio daquela família. Então não obrigatoriamente precisa ser o adulto, mas muitas vezes numa família a moralidade mais exacerbada está na criança ou no jovem que convive conosco. Então precisamos ficar atentos a essa percepção, precisamos realmente olhar fundo. Percebo pais que não sabem lidar com os filhos, ficam perdidos com a independência dessas crianças. Cláudia, é isso mesmo, Cláudia. Por sermos adultos e acharmos somos os detentores do saber e da experiência, nós nos perdemos diante de reflexões trazidas pelas crianças e a gente costuma a ficar alheio a elas porque ela está transpondo o nosso até conhecimento. E a gente se sente muitas vezes humilhado e constrangido ao perceber que aquela criança nos traz um conhecimento e um aprimoramento moral que vai além da nossa mesma. E reconhecer isso é difícil. É reconhecer as nossas sombras, como dizem os terapeutas, né? Você descobrir que você tem defeitos é muito complicado. Você reconhecer muitas vezes que você errou, ou reconhecer que você tem um aprimoramento menor do que aquele outro, o que deveria ser estimulante. E pegar aquele aprimoramento, absorver como conhecimento e mudar a partir. Então, a gente precisa reconhecer nessas nossas crianças, esses seres que estão conosco na existência, compartilhando um crescimento, um desenvolvimento. Hoje o processo é de inclusão. Crianças encarnando, promessa de um mundo melhor. Com toda certeza, a gente precisa entender que essas gerações que tanto se fala, novas gerações, ela acontece a toda geração que chega. Eu fui uma geração nova, minhas filhas foram uma geração nova, essa está sendo uma geração nova e cada uma vem trazendo um aprimoramento, um melhoramento da humanidade. Então precisamos descobrir o que foi que eu trouxe
na minha idade, hoje com 57 anos, que colaborou para o aprimoramento da humanidade. Então vamos entender também que essas crianças estão vindo com uma promessa de mundo melhor, realmente. Elas estão trazendo. Por isso que na nossa definição espírita a gente diz que cada pequenino, isso é um texto, cada pequenino, conquanto seja via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação. Ou seja, cabe a nós aparar essas arestas, perceber as personalidades já existentes na criança desde pequenininha e ir burilando esse processo para quando chegarmos à segunda infância, quando chegarmos à adolescência, termos um espírito já burilado, já aprimorado, aonde ele aprendeu a lidar com as más tendências, aonde ele aprendeu a levantar as suas qualidades morais, onde ele aprendeu a mostrar-se como um homem de bem, como um ser de bem. Então precisamos entender este processo como crescimento, como desenvolvimento a cada dia. E não vai ser hoje, através dessa palestra, desse bate-papo, que a gente vai resolver nossas questões, não. Fica como uma reflexão, fica como um pensamento para a gente poder ir adiante, dar o passo seguinte. Alguma contribuição nesse momento? Olha, assim, o nosso companheiro Cláudio Cunha falou dos pais que ficam perdidos, né, diante dos filhos nesses dias. Eu vendo algum tempo palestra de Rossandro, ele fala muito sobre a questão da família e tudo, ele dizendo que é realmente algo muito sério isso, porque as gerações, a geração nossa, né, você tem 57, eu tenho 50 e poucos, essa geração teve umas carências, sabe? Teve umas dificuldades, e aí saiu para o mundo e disse, eu vou lutar e vou conseguir crescer. Aí ele conseguiu, só que hoje ele pensa assim, eu vou ter que dar para meu filho para que ele não passe pelo que eu passei. E aí está o perigo, porque quando você passou por aquele momento de dificuldade, foi uma forma de crescimento, de aprender, de amadurecer. E aí, às vezes, a gente tira isso do filho, do nosso filho. Então, outra forma interessante é as crianças que estão nascendo, elas têm essa proposta da mudança, né? A gente ouve falar muito dessa mudança do planeta. Na verdade, as pessoas é que mudarão. Então, nós temos essa característica hoje de crianças que estão nascendo com expressões realmente muito diferentes. E isso aí, às vezes, os pais ficam mais perdidos ainda do que já estão. Outra situação trazida por ele é a questão da posição do pai e da mãe no lar. É importante. Sim. Nesse dia agora, com certeza, isso será bem importante. Por favor, prossiga, amigo. Obrigado, Léo Paraná, nosso palestrante, muito amado por todos, né? Ele bota ampliar o espectro de enfrentamento das dificuldades a partir da partilha parental. E a gente tem que entender que a gente não está à toa nessa família, né? É essa experiência, essa troca que vai fazer que a gente cresça, que a gente se engrandeça no processo. Então, obrigado, Léo. Vamos adiante. Agora vamos tratar um pouco do perfil da juventude. A gente precisa entender quem é o jovem que convive conosco. Pela doutrina espírita, a gente compreende que até os 6, 7 anos, o espírito criança ainda está muito ligado ao seu momento espiritual, à pátria espiritual, tanto que a criança percebe coisas que muitas vezes os adultos não percebem, mas chegando à juventude, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 385, afirma que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Bom, se o espírito retoma a sua natureza, recupera a sua personalidade, a individualidade acumulada através das personalidades das existências anteriores, ele aí se firma e começa a dizer, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui e quero os meus direitos. Qual é o grande desafio para esse momento à juventude? Vocês conhecem aqueles testes Gestalt, onde mostramos uma figura e a pessoa pode enxergar duas coisas ao mesmo tempo na mesma figura? Uma bem conhecida é aquela do perfil dos rostos, que as pessoas veem
o perfil e, ao mesmo tempo, ver um cálice no meio. Por que eu trago esse exemplo? Porque a juventude nada mais é do que olhar para além. E aí, nesse momento, nós adultos começamos a construir a personalidade jovem com algumas críticas. Aborrecente, rebelde sem causa. E que a gente começa a pensar, o que é que nós estamos fazendo com essa juventude se começamos a afirmar que eles são isso? Estamos esquecendo que são espíritos, e como espíritos têm tudo de bom, todas as suas virtudes. Ao afirmarmos isso, o que é que nós estamos deixando transparecer para esse jovem? O que ele é verdadeiramente? Temos que olhar para além e perceber que esse jovem está muito além dessa concepção material e que são espíritos. E aí se fala muito no conflito de gerações. O que é o conflito de gerações? Senão a falta de diálogo. Você citou Rossandro, ele tem um livro, eu não lembro agora o título do livro, é uma capa azul, onde ele fala dessa relação de pais e filhos, de adultos e crianças, onde nós realmente estamos perdidos sem saber lidar com essa galera toda e não entrando no mundo deles. Uma certa feita, num projeto que nós temos, que é o Brincar é Coisa Séria, onde nós trabalhamos com evangelizadores e também trabalhamos com grupos de família. Uma certa feita, uma mãe me perguntou sobre a questão dos games violentos. Se ela deveria proibir os games violentos ao seu filho. E eu disse que não. Ela surpreendeu, mas como não, Marquita? Eles nos trazem coisas tão ruins. O que é que eu faço? Eu digo, não, você vai assistir com ele, você vai jogar com ele. E nesse jogar com ele, você vai entender o processo do jogo e vai mostrar-lhe novas possibilidades. Vai fazê-lo refletir, isso é legal, matar alguém é legal, fazer a maldade com alguém, isso é legal. Começa a trabalhar esse aspecto e diz assim, bom, como eu joguei com você esse jogo, você oferece um jogo diferente. E aí você joga com ele também. Ou seja, você, a partir do momento que você entendeu o seu mundo, que você partilhou esse mundo com ele, você se vê no direito de também partilhar o seu. Então ele vai vivenciar as duas experiências, ele vai perceber numa tomada de consciência o que é bom e o que não é bom. Então ele vai começar a vivenciar novas possibilidades. Ou seja, você ofereceu a ele alternativas. Caetano Veloso, na sua música, nos diz muito bem que é proibido proibir. Nós precisamos trazer a tomada de consciência. Nós precisamos levá-lo à reflexão do que é bom. Nesse momento de separação de coisas, onde a gente precisa definir o que é que eu quero e o que eu não quero para a minha vida. O que é que eu quero para esse mundo que está se transformando nessa quarentena, com toda certeza, e o que é que eu não quero. É fazê-lo refletir sobre esse aspecto. E aí o seguinte, a gente percebe que a juventude ela tem altos destinos, várias possibilidades. Uma possibilidade muito grande de atuação nesse nosso momento do movimento espírita, da nossa casa espírita. E a gente pergunta, o que é que nós, enquanto adultos, estamos fazendo isso? Boa lembrança, Lu. Help Me, o nome Help Me, Help, Me Eduque, é o livro de Rossandro. Obrigado, Lu. Então, o que é que eu, enquanto adulto, estou trazendo para esse jovem de substrato de uma fé mais sólida, mais coerente? Será que eu estou despertando a consciência desse jovem para a retidão moral, disciplina de instintos? Ou será que eu estou deixando ele aleatoriamente para que o mundo o eduque? A educação está no mundo, mas que tipo de educação eu quero? Né? E aí uma pergunta que vale para reflexão. Existe uma má educação? Reflita um pouquinho sobre isso. Não. A educação é sempre boa. O que fazemos dela, aí que é diferente. Então, por exemplo, o mundo está cheio de coisas que a gente pode considerar como educação, mas que não são educativos. Então, não são processos educativos, não consideremos como educação. Se nós estivermos entregando ao mundo a criação dos nossos jovens, com toda certeza, nós seremos surpreendidos no futuro próximo. Não muito legais.
Então, precisamos tomar a rédea desse nosso comprometimento, e para isso o Livro dos Espíritos nos coloca a missão dos pais, que na realidade é a formação desse homem de bem, sendo um sustentáculo para que esse jovem possa atingir os seus objetivos propostos enquanto planejamento reencarnatório. E aí Paulo de Tarso faz uma chamada muito interessante para nós adultos. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? E o exemplo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Iraciara, acredito que nesse processo de educação é necessária a experimentação, claro. A vivência é super importante, obrigado pelo seu comentário, Iraciara. A gente precisa vivenciar este exemplo para que o nosso jovem ou a nossa criança, já abrindo agora espaço para o todo, experimente vivenciar a mesma coisa que nós, de forma diferente, claro, que quanto individualidade, quanto espírito, está em outro processo, em outro nível evolutivo, mas a experimentação é fundamental. É por isso que a escola nova, tendo um baiano participante chamado Anísio Teixeira e um outro pernambucano, né, que a gente pode considerar que é Paulo Freire, ou seja, o Nordeste inovando no processo da educação, ele nos fala para sairmos do aprendizado, como diz Paulo Freire, bancário, e entrarmos num aprendizado de trocas de experiências. Então, esse caminho do exemplo, do experimentar, junto com essa criança e nosso jovem, esse progresso moral, essa educação, é aquela história de você, diga que eu não estou. Como você diz que não está? Aí a criança ao telefone diz assim, ele mandou dizer que não estou, que não está. A gente vai ser surpreendido porque as crianças hoje já trazem um cabedal de moralidade desenvolvido e muitas vezes nós é que damos o descaminho para essa turma que está chegando agora. Então precisamos perceber o exemplo que estamos dando a essa turma para nos aprimorarmos cada vez mais. E eu vou aqui com o pensamento de Bezerra de Menezes, antes de voltar para você, Luiz. Ao Espiritismo, que antecipou as conquistas do conhecimento, graças à revelação dos imortais, compete o superior ministério de preparar o futuro ditoso da terra, evangelizando a infância e a juventude do presente. Algum comentário? Diga. Marquito, houveram duas pessoas, eu não anotei o nome aqui, me passei, que falaram da questão do exemplo. E você já ouviu falar daquela passagem que diz assim, que eu acho que é de São Francisco, não sei, que fala que você, para divulgar o Evangelho, você sempre exemplifica e de vez em quando você fala. Para ver o quanto o exemplo é forte. Essa questão de dizer que não estou, e coisas dessa natureza, que é utilizado muito pelas pessoas, às vezes, ele deseduca realmente. E o filho chega um momento para perguntar, será? E é desagradável quando a criança fala, meu pai mandou dizer que não está. Então, o exemplo é o que arrasta. O exemplo é que faz com que se crie modelo. Existe uma outra história que eu lembrei de novo de João Santos, que ele conta, que é rapidinho. Que a mãe dele tinha uma pessoa que morava com ela, depois essa moça engravidou, e aí o pai do garoto era uma pessoa que bebia e tinha um monte de problemas na vida, se separaram, ele é uma pessoa completamente desorganizada. E muitos anos depois ele encontra essa pessoa em São Paulo, num shopping caro, aquele JK, e aí ela diz assim, eu estou morando aqui porque meu filho é juiz federal, não sei o que e tal. E aí a mãe dele perguntou, sim, mas como foi isso? Ela disse, olha, ele seguiu o exemplo do pai. Eu construí na mente dele um pai, que o pai acho que morreu com problema de alcoolismo, né? Depois de se separaram. Eu disse a ele que o pai dele era um homem de bem, uma pessoa boa, um advogado muito competente, etc e tal. E o filho, no dia da formatura, disse, hoje eu estou aqui por causa do meu pai. E não sabia ele que era um pai. Mas o processo educativo que essa mãe escolheu foi um outro caminho, né? E aí, o filho era uma pessoa que teve conquistas na vida baseada no pai, na imagem que foi construída daquele pai.
E aí ele via o que o pai fez como um exemplo para ele. Muito embora fosse um exemplo que a mãe criou para evitar que fosse denegrir a imagem do pai. A gente não pode questionar se está certo ou errado. O que eu estou dizendo é do exemplo que ele pegou do pai, mesmo que fosse um exemplo que não fosse verdadeiro. Lisiane coloca aqui, que acha interessante, a criança observa os pais mais do que eles imaginam. Exatamente. E muitas vezes eles vão nos jogar na cara, passados muitos anos depois dessa observação, coisas que a gente faz assim, você está querendo que eu faça isso. Mas naquele aspecto, tal, você fez isso. E aí começa a enumerar uma série de coisas que realmente nós fizemos. E que perdemos a oportunidade de exemplificar o quanto de bem praticamos. É o caso dessa mãe, ela preferiu arrancar para essa criança, para esse jovem, as coisas boas do pai, em detrimento das coisas ruins, da qual todos nós estamos sujeitos, devido à imperfeição, ainda espíritos imperfeitos que estamos nessa existência. E se, por exemplo, nós estivermos caminhando bem, o outro não está nem melhor nem pior que cada um de nós. Estamos no caminho juntos. Temos que caminhar juntos. É a educação moral, como a gente fala, é o processo de andar junto. Se eu já estou além, eu estendo meus braços para levantar aquele que está caído. E se eu estou caído, eu levanto os meus braços para que aquele que está de pé me levante. Tem essa proposta que a gente traz de educação moral, é entendermos a criança, ao jovem, como eles realmente são espíritos, numa experiência que com certeza será exitosa a partir do momento que contribuirmos para o desenvolvimento moral dessa criança e desse jovem. Viana de Carvalho, dentro do livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde ele nos diz: educação, preparar homens e mulheres dignos para a condução do próprio como do destino da sociedade. Veja a importância que a gente tem. Essas nossas crianças e jovens serão os futuros políticos, serão os futuros médicos, advogados, garis, que quer que seja, mas na sua atuação, eles sempre vão haver de agir com moralidade, no bem. Haverão de fazer o melhor que for possível da profissão que lhe ofereça a oportunidade ou a que escolham. Independente de onde estejam, representarão o exemplo moral trazido pelos seus pais ou responsáveis, aqueles que atuam junto consigo, e trarão para a humanidade um momento de luz, um momento de paz, um momento de harmonização. E eu queria encerrar a minha fala com um trecho do livro Vereda Familiar, de Raul Teixeira, onde ele nos diz o seguinte: o Senhor particular, porque quando você decidisse a educar e amar, instruir e orientar com firmeza e disposição, o mundo mudar-se-á para melhor. Assimilará a luz que jorra do infinito por meio da sua atuação. Que nós queremos ser. Que foco de luz é esse que estamos a iluminar a humanidade? Busquemos dentro de nós, como Jesus nos afirma, deixai a sua luz brilhar. Em outra passagem, ele nos afirma, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E aí, Luiz, vamos lá. Diga. Muito importante. Para você responder rapidamente, tá? Nós estamos aí há um pouquinho tempo. Isabela Reis pergunta: Marcos, como lidar com o jovem que não tem desejo de se aproximar da espiritualidade nesses tempos difíceis? Você vai ter que andar rápido por causa do tempo. Entendeu a pergunta? Entendi. Se quiser depois, Marco 30962, a gente pode conversar sobre esse aspecto mais detalhadamente. Mas a criança, o jovem que não aceita a espiritualidade, não significa que ele não tenha a espiritualidade em si. Veja as ações dele, veja a postura dele diante da vida, veja quais os pensamentos que ele tem, veja a sua leitura, veja as suas práticas. Porque não estar na doutrina espírita não significa não ter espiritualidade. E depois a gente pode criar estratégias para motivar esse jovem a participar do movimento espírita, a participar do movimento em busca da espiritualidade. Mas não daria tempo de discorrer agora nessa atividade.
Pode me procurar Ok. depois no Instagram. É isso, o Marco está no Instagram também e ele pode, e as pessoas podem direcionar perguntas para ele logo em outro momento. A gente está com o tempo já um pouco curto, Marco, e aí vamos fazer o nosso encerramento. Clara, me dê esse papel dela aqui, por favor. Tem um pensamento que está no material, até de Marco mesmo, e eu vou falar rapidinho sobre ele, que foi da macro-regional da FEB, deve ser textil, né? Sim, isso, Em exatamente. linguagem relativa ao sagrado, a educação é o caminho para a comunhão com Deus, em perfeito conhecimento e unidade. Isso aqui nos chama a atenção para aquela questão de você ter só um técnico em casa, esquecendo da ligação com a espiritualidade. E nós, pais, temos o dever de, desde cedo, começar a dar exemplo desses filhos. Lembra da questão do exemplo? Para que se torne mais fácil você fazer esse processo. Nós agora precisamos encerrar, infelizmente, porque o Instagram é muito preciso, né? Deu uma hora, ele corta. Antes que ele nos corte, Marco, nós vamos aproveitar o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a você para fazer a prece final e podemos continuar. Na semana que vem, nós marcamos para falar de novo, vamos pensar de novo no assunto qual será, mas convidar a todas as pessoas para, na semana que vem, Marquito estará conosco de novo. Então, Marco, por favor, pode fazer a oração final para a gente encerrar por hoje. Nesse momento, Pai, e que peçamos a moralidade que irá mudar o nosso mundo através desses testes que estamos passando, através da quarentena, através do Covid-19, que possamos refletir nas nossas relações com o planeta, onde todos nós estamos juntos enquanto natureza que somos. Pensemos na criança, no jovem, como aquele que tem muito a contribuir com a psicosfera do nosso planeta. Juntemos os pensamentos a Jesus, lembrando que Ele sempre estará conosco, apesar das dificuldades e desafios que nos serão apresentados na caminhada. Que Jesus permaneça em nossos corações e nossas mentes, fazendo-nos refletir e levarmos à ação na construção de um mundo melhor. Obrigado, meu Deus, e que assim seja. Que assim seja. Vamos informar a todos que na próxima segunda-feira, 20 horas, teremos outra palestra com o nosso companheiro Wellington Bal. E todos estão convidados. Marquito, queremos lhe agradecer de coração pelo trabalho trazido, pelas contribuições. E logo, muito em breve, estaremos de volta. Pessoal, vamos encerrar então. De muita paz. Muito felizes pela participação de todos. Obrigado, então. Vamos encerrar. Obrigado a todos. Até mais.